Momento da pregação e oração. Alguns problemas aqui. Meu Deus, seu fiel amigo. Nesse dia frio e chuvoso no sul do país, dia 4 de junho, vamos a mais uma meditação e oração aqui no canal. Conteúdo edificante. Baixar um pouco o BG. Vamos lá. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, até o 24. Leiamos o texto sagrado. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis ou inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Kiko, irmão amado, fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, ao qual vos escrevi para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Jesus. Então, os conselhos derradeiros do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso era concernente à preparação para a guerra espiritual travada que há entre o Espírito, os santos do Senhor, em nome do Senhor, ou representando ao Senhor, versus os espíritos imundos. Paulo também fala numa outra passagem com relação à guerra travada entre o espírito e a carne. E aqui a guerra é entre os filhos de Deus contra as hostes do inimigo. Jesus disse que daria-nos poder para expulsar toda a aspa da serpente, toda espécie do maligno, não faria dano algum. Exatamente mostra, quando fala dessa forma, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. Então o apóstolo Paulo, ele esmiuça, ele abrange, ele disseca mais essa mensagem no sentido de conscientizar os irmãos a não conflitar com o seu próximo, achando que a guerra e que o inimigo e o adversário seja o seu semelhante, seja da família, seja o irmão,
tendo uma interpretação equivocada daquilo que Jesus disse, que os vossos inimigos, adversários, seriam os da própria família. Não é isso que Jesus quis falar. Jesus quis dizer que os inimigos, que seriam os da nossa própria família, pelo fato de que o inimigo, o adversário, Satanás, usaria os da nossa própria família para nos afligir. E os da família de Cristo também para nos magoar. Não foi o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia diz, que os evangelistas dizem acerca de Judas, que o Satanás ou o demônio entrou nele e ele traiu Jesus por conta disso? Então é nesse sentido. E Jesus estava diante de Judas, tinha o escolhido, ele fazia parte da sua família, aparentemente. E quantos no meio da igreja, e no meio até mesmo dos nossos próprios familiares, aparentemente são pessoas boas, pessoas de família, no entanto é só na aparência, porque a sua essência está procurando uma brecha para nos enganar, para levar vantagem em cima da gente. Então todo cuidado é pouco, sabendo que a guerra principal é entre os filhos de Deus e Satanás. Não existe guerra entre homens. Obviamente que existe aqueles, por conta da falta de fé, que estão fazendo aquilo que querem, estão obviamente enganados pelo inimigo, é que lutam contra a obra. E esses tais, quando não estão sendo escravizados pelo inimigo, e quem tem o Espírito de Deus ensina tudo isso, faz da sua própria carne, esses têm que ser penalizados, de acordo com a legislação. Porque a gente não pode ficar nessa coisa até utópica de dizer, não, o mundo não é mal, ninguém é mal, o diabo é que atenta, que faz eles pecar, fazer as coisas erradas. Isso é verdade, em até certo ponto. No entanto, não é a regra para todos, tá? Porque existem exceções à regra. Existem pessoas que agem da sua própria carne sem influência demoníaca, sim por influência demoníaca. Então nós temos que discernir quem medita na palavra do Senhor, conhece ela, tem o Espírito Santo, discerne todas as coisas. Discerne aquele sujeito que está agindo de má fé, daquele que está sendo usado pelo inimigo, que está sendo possesso pelo inimigo para fazer alguma coisa bem horrível, horripilante e que venha ou destruir a obra ou a si mesmo. Temos que pensar nesse sentido, porque se fosse assim, o inimigo então seria aí o bode expiatório, todos estariam salvos, porque a culpa é do inimigo, a culpa é de Satanás, é do adversário. Ele tem que ir para o inferno, ele e seus anjos. Nós não, porque nós fomos influenciados por ele. Quer dizer, nós não tivemos parcela de culpa. Como que não? Quando, se nós desviarmos da vontade do Senhor, estamos propensos tanto a fazer a vontade e o desejo da nossa carne, do mundo e de Satanás. Existem esses três tipos, ou essas três categorias de iniquidade. A iniquidade advinda do mundanismo, da carne, que pode ser o pecado carnal, próprios desejos naturais da carne irrefreados, e do inimigo. E o inimigo, ele está acima desses dois, tanto do mundanismo quanto da carne. E usa tanto o mundanismo e a carne para nos acabar, destruir. Aproveita da nossa ingenuidade ou do nosso vacilo para agir, tá? E ele sabe também o nosso calcanhar de Aquiles, porque todo mundo tem um ponto fraco. Então ele trabalha nesse sentido. Agora não quer dizer necessariamente que ele que está lançando as pessoas para o inferno, fazendo as pessoas pecar. Porque tem muitos que estão pecando por si mesmos, porque não se contentam, porque não crucifica a sua carne. Outros estão pecando porque o mundo os seduz e o evangelho já não seduz mais. E o São Tiago quer dizer que aqueles que são seduzidos pelo mundo são inimigos de Deus. Agora, aqueles que são seduzidos por Deus são inimigos do mundo. Com relação a Satanás, a pessoa está totalmente possessa, fora de si. Um exemplo é o gadareno.
aquele jovem que tinha um gadareno, que ia em águas, que ia em fogo, queria atentar contra a sua própria vida. Ali é um exemplo, realmente, de possessão demoníaca e do diabo trabalhando. Agora, existem situações que não necessariamente é o inimigo trabalhando a gente, e nós temos que pensar nesse sentido. Que é muito fácil, eu pequei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu furtei, foi o diabo que falou comigo. Como assim? Será que não sabe que, independente de você crer ou não crer no diabo, ou até mesmo em Deus, aquilo que se chama bem, aquilo que se chama mal, é feito? Porque muitos fazem o bem, não, eu fiz o bem porque eu sou de Deus. Você não fez o bem porque você é de Deus, caso específico, obviamente, pois você fez para se aparecer, ou porque a sociedade assim quer, assim espera dos seus cidadãos. Né? Aí vem aquela questão de Nietzsche, se Deus não existe, tudo é milícito. Se Deus não existe, aliás, eu posso fazer todas as coisas. Não, porque vem a questão da vergonha que a própria sociedade cria, que é uma coisa, um viés assim, que dá para se interpretar aí pela filosofia e outras coisas mais. Nem todas as obras, apesar de ser do Evangelho, não quer dizer necessariamente que é de Deus. Bem como obras que necessariamente parecem ser dos inimigos, são do inimigo. É para você pensar, porque tem algo a mais aí. E a Bíblia nos revela esses três seduções que nós temos, ser humano. Sedução do mundo, sedução da carne, né? Inclusive é falada a concupiscência carnal, é falada a soberba da vida, que advém às vezes por conta da sedução do mundo mesmo, né? Do mundo que jaz no maligno, influenciado sim pelo maligno, mas não tomado pelo maligno, é diferente você ser influenciado de ser governado pelo maligno. Há uma influência, aí cabe você acatar ou não essa influência. Agora, um governo maligno, não. É uma ditadura, você tem que acatar. Então, há diferença. E com relação, portanto, a esse mundo, é exatamente o seu eu, é você querer se aparecer, ser alguém, ter fama, poder e dinheiro, porque se não existisse um mundo, esse desejo não existiria. Da carne, independente do mundo existir, com o mundo que eu falo de pessoas, existir de sistema, de governos, de política, de religião, de variadas sociedades, se não existisse, a carne cometeria esse pecado. Né? Por exemplo, você pode estar numa ilha sozinho, mas lá você pode ser glutão. Mas como assim eu posso ser glutão? Porque você vai comer demasiadamente e peca contra si mesmo porque faz mal para o seu corpo. Você pode ser um beberrão. Você vai beber, beber, beber para fazer mal para o seu corpo. Então veja só que há pecados que você tem estritamente da carne, outros são do mundo, porque você vai querer se engrandecer, ser o maior de todos, se não tem ninguém para dizer que você é maior, ou para você, né, contemplar eles lhe saudando, lhe reverenciando. Que valor teria? Nenhum. Agora, quando tem pessoas, e você quer estar no pedestal para se aparecer, porque é bom, né? A sensação do poder, da fama e do dinheiro, é por conta das pessoas. Se não existisse, não tinha como isso ocorrer. Então, esse é um outro exemplo estritamente de mundanismo e satânico, influência satânica, é quando de fato o inimigo está na pessoa. Porque o inimigo pode influenciar, mas aí para a tendência tanto mundana como carnal. Agora, para ele governar de fato, ele ter culpa de fato, a possessão maligna, que pode acontecer exatamente quando a pessoa não se satisfaz com o desejo carnal e não se satisfaz com o desejo mundano. E ela fica atribulada com aquilo tudo, ou fazendo isso em demasia, e ali o inimigo vai atrapalhando, operando, e ela vai ficando escrava, tanto do mundo, como da carne e do próprio inimigo. Aí o inimigo dita o que ele faz, ou dita o que a pessoa deve fazer, ou o que você faz. Pensar nesse sentido também. Então a guerra que nós temos é contra Satanás, não é contra pessoas. E mesmo quando se fala de mundo, não está falando de pessoas, está falando de ideologias
que existe no mundo, de doutrinas sistemáticas dos homens, não do homem em si, da pessoa. No demais, irmãos, portanto, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Por que fortalecer no Senhor na força do seu poder? Para que o espírito nosso esteja pleno do Espírito de Deus, para vencer os desejos da carne, o crucificar, para vencer os desejos do mundo, ou morrer para o mundo. É necessário o velho homem morrer, é necessário nos despirmos desse velho homem e nascermos um novo homem, uma nova mulher, sermos nova criatura, e para vencer o poder da influência maligna e a possessão maligna que pode nos sobreviver. Quando a casa está vazia, a Bíblia fala isso, Jesus fala isso, o inimigo então vê ali exatamente uma oportunidade de entrar junto com mais seus adeptos ou demônios para acabar com aquela pessoa. E quando a pessoa fica vazia de Deus, é que o inimigo entra. O vazio, a lacuna, é a falta de Deus. Por isso que nós temos que nos encher, mesmo que poucamente, temos que estar de alguma forma, constantemente, procurando Deus. Porque se nós estivermos totalmente vazios de Deus, aí, meus caros, sinto muito, você é presa fácil do maligno. Então, fortalecemos na graça e na força do Senhor para vencer essas três classes de seduções, essas três classes de pecados, eu diria, ou de meios para pecar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui o apóstolo Paulo traz o simbolismo de um combatente, de um valente homem de guerra. O Senhor é o varão de guerra e quer que seus seguidores assim estejam preparados. É óbvio que é no sentido metafórico e espiritual. Não é para nós estarmos vestidos de soldados e combatentes, de homens e mulheres de guerra, né? Como existe inclusive aí algumas denominações cristãs que acabam se vestindo de soldado, não, que eu sou um soldado do Senhor de valor, e fazendo aquele teatrismo, aquele teatro, dando até gritos de guerra e tal. Isso é uma estutícia, uma tolice, porque é simbólico. Não é necessário vestir a roupa, se veste espiritualmente, metaforicamente, não de fato. Ah, mas isso também é simbolismo. Não é simbolismo. Você querer se aparecer para os homens. Jesus não pediu isso? O apóstolo Paulo nos exortou a fazermos isso? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, para que estejais preparados para guerrear contra as astutas ciladas do diabo. E as ciladas do diabo são variadas. E ele usa, como eu já disse, a carne e o mundanismo para trabalhar sob sua influência. As artimanhas dele são tamanhas. E ele vem como um sapatinho do algodão, em silêncio, e fazer barulho, para nos enganar. Que ele se transfigura em anjo de luz, para nos enganar. E se Jesus, Deus, não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos seriam enganados. Terrível. E se nós formos analisar ainda mais abrangentemente, nós vamos ver que o inimigo não só trabalha, não só luta na área espiritual, pode ser a principal, mas ele luta também em outras áreas para que venha a área espiritual ser destruída, porque há, sim, quando algumas áreas da nossa vida estão debilitadas, a consequência, digamos assim, o respingo na área espiritual. Aí ele ataca o que? A nossa área sentimental, a nossa área social, profissional, material, para nos virarmos as costas para Deus
esquecer dele e aí ele agir do modo que ele quer, do modus operandi dele. Então, por isso nós temos que estar firme no revestimento, no poder de Deus, porque o inimigo é muito sacana, é muito sagaz, tem uma sagacidade impressionante. Nós nem imaginamos. Quando o Espírito de Deus nos dá aquela luz do entendimento, nos revela, é que pensamos, puxa vida, como eu fui enganado, eu quase fui enganado. Esse é o inimigo. Mas se nós estivermos firmes na presença do Senhor, nós vamos ter o discernimento de tudo. Então temos que estar firmes. Estar firme na rocha. Vai vir um vendaval, vai vir um vendaval de tentações do inimigo, das ciladas malignas, e nós vamos resistir, nós vamos vencer, porque nós estamos sendo submissos à vontade de Deus, existindo, pois, o inimigo, e ele fugirá de nós. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, contra seres humanos, contra a pessoa da nossa família, do nosso vizinho, da igreja, do trabalho, da cidade, do cidadão, nada disso. Nós temos que lutar principalmente contra os principados, contra as potestades. Principados, potestades, depois vem príncipe das trevas e hostes espirituais. São nomenclaturas de uma hierarquia do inimigo. Existem os crimes organizados, existem as quadrilhas, existem o mundo do crime bem estruturado. Isso não difere do trabalhar do inimigo. Muitos pensam, não, o inimigo ele trabalha de qualquer forma. Não, é tudo bem planejado. Ele tem exatamente um plano a seguir. Ele tem exatamente metas a cumprir. Ele tem uma estrutura hierárquica. Ele tem totalmente uma administração muito bem articulada para conseguir o seu intento, que é enganar, que é vir para matar, roubar e destruir todos os moradores da terra. Então nós temos que pensar exatamente nisso. E a primeira categoria que aparece, talvez não necessariamente quer dizer que seja a primeira, pode ser, se nós formos analisar inversamente proporcional, no lado inverso, a última, nós formos analisar de ordem decrescente, se for ordem crescente seria a primeira, mas pouco importa isso. Aqui está destacado exatamente uma hierarquia. Isso o apóstolo Paulo utilizou se valendo das comparações do exército romano para exatamente falar do lado do mal, Satanás, da sua organização criminosa. Então temos principados, aqueles que são responsáveis por uma determinada obra. Temos as potestades, que podem ser chamadas de autoridades. Temos os príncipes das trevas desse século. Muitos dizem que Satanás, Satã, Deus desse século maior, é o príncipe das trevas, que está dizendo que existem vários outros príncipes das trevas, e não só Satã. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus caros, nós temos pelo menos 4 tipos de grupos da maldade. Nós temos principados, potestades, príncipes das trevas desse século, e temos ainda as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitos falam com relação às hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, se embasando na doutrina de que Satanás
não está na terra. Atentos, moradores da terra. E muito menos no Hades, que seria abaixo da terra, sepultura, ou ainda mais abaixo. Não. Ou que o inferno seria abaixo. Também não. Por quê? O apóstolo Paulo disse que esteve até o terceiro céu, na verdade, e lá ele sentia um gozo inefável. Esse terceiro céu representava exatamente o lugar onde Deus está. E Satanás, sendo expulso dos céus, desse terceiro céu, junto com uma terça parte dos anjos, foi para um segundo céu. E isso é confirmado, se não for para analisar, quando o servo de Deus Jó temia a Deus e louvava o Senhor, Satanás queria impedir a oração dos servos de Deus, de Jó e também, indo até a Deus e dedurando. E dá a entender que seria exatamente o segundo céu. Nós vamos analisar lá o texto, que no capítulo 1 de Jó. Olha o que diz. Não, 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Rodear a terra e passear com ela. O que o apóstolo Paulo diz lá, quando acabamos de ler aqui, de Efésios? Hostes da maldade em lugares celestiais. Quem passeia pela terra ou rodeia a terra, não necessariamente está na terra. Passeia, vagueia. Então, na terra, Satanás não está, não tem residência fixa. Se o Senhor Satanás observasse tu, meu servo Jó, aí ele vai falar acerca do servo Jó. E Satanás vai dizer, Senhor, porventura teme Jó a Deus de balde em vão, porque tu dás os bens, enfim. E, anteriormente, vai ficar bem mais claro, no 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Era no versículo 6. É o versículo 6 e 7. É exatamente esse aí o versículo. Pensei que tinha um outro. Então veja, perceba que não necessariamente o inimigo é daqui, está na terra. Ele pode chegar à terra. Então ele estaria no segundo céu, inclusive impedindo a oração dos servos de Deus de chegar até lá em cima, até o terceiro céu. Então, na realidade, ele só desceu de céu, está no segundo. E o primeiro céu seria esse visível, nós estamos vendo. Então, o lugar de Satanás não é, possivelmente, de acordo com essa doutrina, o Hades, o inferno. Aí Apocalipse diz que o inferno vai dar suas almas. Há pelo menos duas interpretações. O inferno mesmo, ou o Hades, que pode simbolizar o Seol e a sepultura. Que tem que ir à raiz no grego. Tem que buscar exatamente a interpretação do texto original, porque senão fica complicado. Então, tirando essas, digamos assim, dúvidas, né, com relação a isso, às vezes até um texto ambíguo, mas com relação aqui, realmente me parece que essa doutrina é correta, porque não teria lógica o inimigo estar no inferno, se depois também na Apocalipse vai dizer que a segunda morte é no lago de fogo. Se o inferno existisse abaixo disso, era possível nós até contemplar o inferno. Claro que existe muito mistério, né? Teve até um grupo aí que disse que escutou vozes do inferno abaixo da terra. Mas isso é uma insanidade, até porque o inferno é abaixo, isso é uma mentalidade da cultura grega, que se baseia pelo panteão de Deus, enfim, vai dizer aí na mitologia acerca disso. Então, essa visão é um pouco distorcida e complicada para se acreditar. Então, dá embasamento a isso. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? E ainda tem expressão na Bíblia que diz cuidado, acho que é no Salmo 91, da seta que voa de dia e de noite, representando o inimigo também. Que está no alto, pode representar a influência. O fato é que existem 4 categorias, 4 grupos do inferno,
cada um com uma potencialidade, cada um com um poder, cada um com uma mensagem, digamos assim, ou com um destino, uma finalidade, melhor dizendo, específica para agir. Poderia meditar um pouquinho mais acerca disso, mas o tempo não permite. Vamos seguindo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fique firme. Tomar a armadura de Deus para que no dia da tentação, do sofrimento, da aflição, nós conseguimos vencer a investida do maligno. Estai, pois, firmes, tendo cingidos, vestidos vossos lombos, vestido uma camisa ou exatamente uma veste, com a verdade. Com a verdade. E com a couraça da justiça. Então nós temos que estar vestidos de verdade e de justiça. A verdade que nos liberta, que é Jesus, e da justiça que advém do próprio Jesus também. E Ele é justiça, Deus é justiça. Justiça essa que não é que nem a dos homens, que não julga pela aparência, mas sim pela essência. Verdade, palavra do Senhor. Você não tem o que temer. Por exemplo, se você está com a consciência limpa, coração puro, você sabe de fato que está falando a verdade, você não tem o que temer. Você vai pronto. Isso é necessário, você, quando for combater, estar seguro daquilo que você está debatendo, ou guerreando, entre aspas. Porque se você for com uma mentira ou com injustiça, você já não está se revestindo da armadura de Deus. E por isso você vai sofrer. Então é necessário a verdade e a justiça. Justiça que nem dos homens não dá. Que é trapo da imundícia, quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Não é essa justiça, é a justiça de Deus. Verdade que nem a dos homens não dá. Que busca-se a verdade real, por exemplo, no processo. Mas a verdade real do processo nem sempre é a verdade. Agora, a verdade de Cristo é a verdade, porque ela é a verdade absoluta. Porque não tem como refutá-lo. Verdade que nos liberta de todas as prisões, de todos os males. Pensamos nesse sentido. Calçados pés na preparação do Evangelho, da Boas Novas, para falar do amor de Deus, para lançar a mensagem de salvação, de libertação e transformação, para com o Evangelho normalizar as coisas, conduzir as pessoas que estão sendo influenciadas pelo maligno a trilhar no caminho certo, na vereda da paz, na vereda da justiça, da verdade. Então, você tem que estar calçado com a preparação do Evangelho da paz, para, de fato, saber o que falar. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, para se defender. A fé te defende. A fé te garante vitória. Se você não tem fé, fica complicado. Você é que nem uma onda do mar. Vai para lá e para cá, vai titubear, vai ficar em cima do muro, vai duvidar. Agora quem tem fé, não, é isso e ponto. Eu sei que a verdade é essa e pronto. E eu refuto dessa forma. Tenho coragem. Então é necessário fé. Com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno, que a fé realmente ela faz você ser um vencedor. Você pode remover todas as montanhas, você pode alcançar tudo, é aquilo que é impossível por conta da fé. E aí você vence exatamente o péssimo ânimo, o mau ânimo, péssimo pensamento, você vence tudo aquilo que quer lhe bloquear, lhe fazer mal, porque você entende, poxa vida, esse jeito está falando dessa forma para me atingir,
sendo usado pelo inimigo. O mundo está sendo usado pelo inimigo. O mundo, as pessoas querem me destruir. Mas eu tenho a fé para vencer o mundo, a carne e a Satanás. Porque se a fé consegue vencer a Satanás, quanto mais a sedução do mundo, quanto mais a sedução da carne. Tomai também o capacete da salvação. Protege. Capacete da salvação. Protege. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que estar com a palavra do Senhor guardada no seu coração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aqui fala claramente o apóstolo Paulo que não é necessário você externar com palavras uma oração. Você pode estar orando em Espírito. Para quê? Para que você não tenha dissabores, problemáticas ainda maiores, que às vezes você vai falar, ou vai até expulsar os demônios, os espíritos imundos, e acaba a pessoa ficando mais possessa ainda. Então tem que ter cautela, sabedoria, expulsar em espírito. Que Deus está lhe vendo e vai, com certeza, agir ao seu favor, pelejar ao seu favor. E vigiando nisso com toda a perseverança. Isso é vigiar, veja. E súplica por todos os santos, orando para os santos do Senhor, para que possa continuar a fazer a obra de Deus. E por mim, Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, orar para os servos de Deus pregar o Evangelho, para fazer notório o mistério do Evangelho, né? Que será o mistério, é mesmo, pelo qual ele era embaixador em cadeia, nas prisões, para que pudesse falar livremente como convém, como se melhor conseguisse falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus intentos que faço, Tíquico, irmão amado, fiel, ministro do Senhor, vós informará tudo. Então, Paulo tinha um porta-voz também, que lhe ia contar as coisas acerca do Evangelho, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e consolo dos vossos corações. E aí seguem umas saudações derradeiras. Então, aqui, meus caros, nós aprendemos coisas muito essenciais, importantes para o cristão, que às vezes, por conta de estar atarefado com as coisas dessa vida, acaba esquecendo isso, não porque sabe, não sabe, melhor dizendo, mas porque esquece ou deixa-se levar pelas seduções ou do mundo da carne de Satanás. Porque a luta que nós temos, friso, não é contra o nosso semelhante, não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra aqueles 4 grupos que citei. O Evangelho está permanente em nossa vida, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, para que a bênção seja completa na nossa vida. Do contrário, nós não venceremos. É necessário nós termos fé, é necessário nós termos verdade, justiça, procurarmos a paz, é necessário nós procurarmos a salvação, né? Porque do contrário, nada tem sentido, é debalde. Debalde. Se você não tem fé, tudo é debalde. Inclusive, pensar que exista uma guerra no plano espiritual, que as coisas que sucedem são do maligno. Se você não tem verdade, não busca a verdade, muito menos justiça, tudo perde o sentido, até mesmo a tua fé, que é uma fé hipócrita, que é uma fé fingida e que não tem respaldo à luz da palavra do Senhor. Se você não calça os sapatos da preparação do Evangelho, da paz, também não tem sentido algum. Se você não vai pela espada do Espírito da Palavra, vai pelas suas próprias palavras, pelas suas próprias convicções, pensamentos, nada adianta também. Então, tudo tem que ter uma ordem, tem que ter decência, tem que seguir exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Você tem que ser verdadeiro, você tem que procurar a justiça, a paz, saber lidar com as situações na paz, a nova da paz, o príncipe da paz que é Jesus. Né? Você tem que estar muito instruído da palavra do Senhor para guerrear com a espada do Espírito, etc. Agora, essa preparação se faz quando, de fato, a pessoa está percebida, quando a pessoa está querendo ser abençoada e
a perceber no sentido de estar procurando fazer a vontade de Deus. Deus é o centro, está no centro da sua vontade, ou seja, você procura agradar a Deus, tudo ou em tudo. Essa foi a meditação, acho que deu para entender exatamente, está bem claro aí, tanto quando se fala do Espírito, que é a palavra, o Evangelho da Paz, é ler a palavra. E aí você já se reveste da espada e também calça seus pés da casa do Evangelho da Paz. Quando fala de verdade, da justiça, aí você deve fazer na prática, você deve ser uma pessoa verdadeira, procurar pessoa, ser uma pessoa verdadeira e justa. Com isso, ou melhor dizendo, pleitear essa causa, ou qualquer causa, sabendo que você está certo. E quando você tem o escudo da fé, para você ter o escudo da fé, o capacete da salvação, é necessário também oração. Porque a palavra de Deus nos diz que a oração e a palavra, elas nos santificam. E havendo a santificação, há a operação de Deus. E com relação à fé, nós falamos aí, e a salvação, a fé se desperta por meio da palavra, da leitura, do ouvir a palavra, e é através dos milagres. E os milagres acontecem por conta da santidade, que advém da leitura da palavra, ou da meditação, melhor dizendo, e prática dessa palavra e da oração. Nos santifica como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 4:5. Então, a oração é imprescindível, necessária, né? Por meio da oração que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Sem oração nada pode ser feito. A oração é a chave da bênção. A oração é ouvida por Deus, uma oração do justo, que realmente está no direito de pedir aquilo e realmente é uma pessoa de boa índole e agradável ao Senhor. Então, portanto, já depois de ter lido a palavra de Deus, vamos orar para cumprir esse revestimento do alto, para vencermos todas as situações complicadas do cotidiano. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, tenha compaixão em nossas vidas, Senhor, tenha misericórdia, perdoe nossos pecados, nos ajude a vivenciar o Teu Evangelho, para que nós possamos ter o revestimento do alto, as armaduras do Senhor para vencer toda a aspa, serpente, espécie do maligno, não fará dano algum, para nós pelejar contra principados, hostes, nos lugares celestiais, potestades, príncipes das trevas e vencê-los em Teu nome, porque no Seu nome somos mais que vencedores. Ó Deus, nos dá realmente a fé, o amor, a sabedoria, o conhecimento da Tua palavra para sabermos agirmos, nos portarmos, para que o Teu Evangelho seja propagado e não nós venhamos ser pedra de tropeço ou envergonhar o Teu Evangelho, dando mais ouvidos à voz do inimigo, do mundo e da carne. Ajuda a crucificar os desejos carnais, ajuda a crucificar, Senhor, todos os desejos também que provêm do mundo. Não deixa-nos ser enganados pelo inimigo, nos dá força, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tu és poderoso para nos ajudar nesse sentido. Cura todas as enfermidades, todos os problemas, resolve, liberta todos aqueles que estão presos nas cadeias do inimigo, com essa verdade que liberta, transforma essa vida, cura, contempla as orações de todos os santos, daqueles que clamam e intercedem 24 horas no ministério da oração sem cessar, para que o Senhor possa operar de maravilha, sinais e prodígios, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maior. Confirma, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, através da sua palavra, nos dá força, ânimo para vencer, fé sobretudo, porque com a fé nós refutamos todas as artimanhas, todas as investidas do inimigo contra a nossa vida. Ah, Senhor, coloca um anjo na nossa frente, coloca um anjo para nos guardar, pois a tua palavra nos diz que o anjo acampa aqueles que te o temem. Nós temos procurado te temer, pois o temor é o princípio de toda sabedoria. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, confirma a tua bênção. Não é por muito pedir que seremos atendidos. O Senhor sabe, até mesmo antes de orar, tudo aquilo que
é necessário pedir, tudo que nós vamos pedir. Portanto, ó Deus, nesse ato de fé, por intermédio dessa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos que isso seja feito, que nós tenhamos poder, graça, unção, sabedoria, entendimento, que o Senhor possa curar, libertar, transformar a vida, abrir portas onde não há portas, nas áreas diversas da nossa vida, material, financeira, social e também espiritual, para a glória do Teu nome. Assim te pedimos, já te agradecemos, certos da Tua grande, infinita misericórdia para cada um de nós, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, estamos te buscando, crendo realmente, como diz o profeta Jeremias: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe. Crendo nessa palavra que o Senhor realmente revelou ao teu servo, nós te agradecemos, crendo que o Senhor fará dessa forma, no nome bendito do teu Filho Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Que a paz de Deus seja com todos. Creia, busque ao Senhor, que as coisas vão mudar. Não é eu que garanto, mas sim o Senhor. Até a próxima.